Hoje nós vamos ter a nossa irmã Terezinha falando sobre a reencarnação, né? Então a gente já deseja a todos vocês que a gente possa estar junto em mais um ano, né, na Casa Espírita, mais um ano estudando, mais um ano aprendendo, e que todo esse ensinamento nos ajude, né, na nossa vida, nos nossos aprendizados aí, que às vezes não são fáceis, mas que a gente tenha essa alavanca aí para nos auxiliar e que a gente possa fazer bom uso da doutrina espírita. Vamos começar fazendo a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em mais um domingo, reunidos, para aprender um pouco mais da doutrina espírita, desses esclarecimentos tão importantes que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos por mais um ano que se inicia de trabalho aqui no Centro Espírita Friburguense, e peço também por essa irmã que fará uso da palavra, para que ela seja inspirada e ajudada, por certo, por esses amigos que aqui colaboram conosco nesse trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Terezinha Vogas. Boa noite a todos, né? Iniciando mais uma jornada aqui, né, de 2018. Antes do Natal, né, na semana anterior ao Natal, eu falei a respeito de mudanças. E essa foi a proposta que eu trouxe, né, que a gente procurasse mudar o nosso percurso, fazer diferente. E em 2018, como a minha primeira palestra, também vou continuar propondo as mudanças, né? E, para isso, eu vou começar mostrando um slidezinho que se chama Esculpindo-se. Responda para você mesmo qual a mensagem que essa foto transmite. Sem muito esforço, você perceberá que a vida da gente é construída, entalhada no dia a dia. Estamos sempre esculpindo a nossa história. Ou seja, nós estamos sempre em construção. Perceba que não há ninguém ajudando a moça a se esculpir. A vida da gente é exatamente assim. Pois no final, só nós teremos que prestar contas do que a gente fez da gente mesmo, não é? Logo mais estará no céu uma nova manhã, e isso por si só já significa uma grande novidade, um grande presente. E essa manhã não tem nada a ver com a manhã de ontem. Afinal, a manhã de ontem já não tem mais nada de novo. O tempo segue seu curso, enquanto você vai criando marcas para justificar sua história. O tempo não para e, no entanto, ele envelhece. O tempo é o produto mais perecível que existe, porque a gente não consegue dominá-lo, né? Por isso, atue. Use sua energia para agir bem. Use todos os canais de percepção para contemplar o belo, o bom. Você tem todos os próximos momentos à sua frente. Vou ter que voltar porque eu perdi. Preencha o tempo com significado e sentimentos especiais. Coloque para fora a sua alegria de viver e não fique aí travando com suas preocupações, amarguras e outros bichos. Nunca perca tempo pensando nas coisas que você não quer que aconteça. Elas não vão acontecer mesmo. Ao contrário, ocupe seu espaço mental com o que você quer que aconteça. É assim que pode ficar mais próximo de seus sonhos. E tem mais uma coisa, quando você se dispõe a viver bem e alegre, você contagia todo mundo e a você mesma. Ame e se deixe amar com intensidade. Nada melhor do que amar verdadeiramente as pessoas que você escolheu para amar. E agradeça, você existe. Então, a proposta de continuarmos mudando ainda permanece, né? Estamos em início de ano e ao final de um ano e início do outro, normalmente a gente
se enche de esperanças e se faz, né? E faz para a gente mesmo e para com os outros assume vários compromissos de mudança, de transformações, de fazer diferente. E aí, pensando nisso, né, que eu falei naquele momento sobre os paradigmas, que a gente está sempre acostumado, né, a pensar dentro do caixotinho, a seguir os paradigmas, a sempre, vamos dizer assim, a repetir as nossas ações do passado, das gerações anteriores, daquelas falas que as religiões nos passaram, né? E a gente acredita que isso seja verdade e vai levando isso em frente como uma verdade, sem questionar, sem refletir, sem pensar sobre isso. E aí as coisas, logicamente, demoram muito mais a mudar. Ou seja, as transformações acabam por demorar um tempo muito maior do que poderia e deveria, porque a gente não sabe, né? Ou não quer, por comodismo, pensar diferente, pensar fora da caixinha, né? Fazer a diferença, fazer diferente. E aí, baseando nisso, a minha palestra da noite é voltada para a reencarnação. Por que isso? A gente vai observar, ao longo do estudo da noite, que a reencarnação é uma ideia libertadora, mas que nem sempre e nem todas as religiões pensam e fazem dessa forma, e praticam ou divulgam a religiosidade, a religião dessa forma. Então, para início, eu coloquei religião, dominação e libertação, né? São antagônicas, ou seja, são antônimas as palavras, contrárias. Religião a gente deve tê-la como um princípio de dominação ou como um princípio libertador. E aí tem uma figura aqui de um livro que aparece, não dá muito claramente porque é escura, mas é exatamente assim que eu consegui resgatar da internet. Uma pessoa com a boca aberta, uma mão com um crucifixo enfiando goela abaixo a religião, sem que a pessoa, né, pense, reflita sobre aquilo. Então, essa figura expressa a religião como forma de dominação, em que as pessoas não podem, ou não devem, ou não se propõem a pensar, refletir e buscar na religião uma forma de libertação. E ao lado uma outra charge que diz assim: Deus, o Senhor é o sol que me ilumina. Só que a cruz vem traçada com o símbolo do dinheiro, né, do real aí, do cifrão. Então, a gente vai ver, a princípio, essa é a religião como forma de dominação, e depois a gente vai chegar na religião como libertadora, isso estudando através da reencarnação, que nos passa essa ideia de tirar, né, do outro a responsabilidade pela nossa evolução, de culpar o outro, enfim, passa para os nossos ombros a responsabilidade da nossa evolução, né? E aí a gente vai começar, a princípio, com essa ideia da religião dominadora. Durante milênios, o homem tem sua relação com Deus mediada por estruturas sociais de cunho dominador. Estados teocráticos onde o poder institucional sempre se confundiu com os ministros religiosos. Então, a gente sabe que ao longo dos tempos, né, por séculos e séculos, milênios incontáveis, a religião vem como um dos poderes, né, que ainda hoje nós falamos que o Estado é laico, mas a religião representa o quarto poder, porque a gente sabe que, principalmente, a religião católica teve uma grande função dominadora, teve e tem uma grande função dominadora em termos políticos, constitucionais, e os ministros religiosos, eles eram autoridades, às vezes, muito maiores do que as autoridades políticas. E a gente vê
E isso se faz presente até hoje, né? Não é uma coisa que está distante há milênios, não. Se a gente observar, né, o nosso congresso, tem uma parte da bancada que ela inclusive é chamada de BBB, Bala, Boi e Bíblia, né? Que é uma parte que é pelo domínio da força, né? Da bala, que é, no caso, do tráfico relacionado às armas, drogas, essa parte. Tem o outro que eles falam que é a Bíblia, porque tenta o domínio através da religião. E o outro é a parte da pecuária, aí, né, que são os bois, né, que é a bancada ruralista. Então, a gente vê que a religião está sempre infiltrada, mantendo e tentando dominar as pessoas através dele, né? E a gente vai vendo isso aí, que ela vai se repetir agora nas eleições, e a gente... É uma coisa para a gente pensar sobre isso, né? Então, os estados se dizem laicos, mas, na verdade, eles são teocráticos. Ou seja, Deus é o poder em primeiro plano, né? A gente vai ver aí... Eles usam o poder de Deus para manter-se no poder, né? Mas, na verdade, Deus, coitado, está muito fora disso tudo aí. A doutrina das penas eternas é a base ideológica que patrocina esta dominação. Vivemos ainda dominados sobre o pavor das penas eternas, em um modelo importado do paganismo, onde o céu encontra-se no alto, como o Olimpo dos gregos. Então, a religião que nós herdamos é uma religião quase inatingível. O Olimpo, para todo que a gente sabe, é aquele, são os, vamos dizer assim, os locais somente onde os vencedores alcançam. No caso, que são os atletas que mais se destacam, que vão para o pódio, né? Que então são o Olimpo somente dos gregos. Então, a doutrina religiosa sempre nos é imposta através de quê? Do medo, do pavor, nos colocando uma base ideológica de que sempre no futuro seremos penalizados. Penalizados com o inferno, penalizados com o castigo eterno, enfim, com a eternidade de sofrimento. E isso nos apavora, e isso vem nos apavorando ao longo do tempo, fazendo com que a gente se sinta dominado por esse medo. Então, as religiões, o que pregam até então, antes da doutrina espírita, é uma ideia, dá-nos a ideia de uma dominação pelo medo, de um Deus bárbaro que castiga o tempo inteiro. Então, a gente está o tempo inteiro à espreita, fica preocupado com os castigos que Deus vai nos impor. É essa divulgação que as religiões vêm nos implantando ao longo do tempo. Ou seja, são esses os paradigmas, os modelos que temos de religião até antes da doutrina espírita. O inferno, se o céu era prometido para o Olimpo, para aqueles que se destacam, somente para aqueles que vão alcançar a glória, o inferno nos lugares baixos, como o deus Hades da mitologia. Era uma associação. Um fogo que arde e não queima, associado por muitos ao enxofre na crendice popular. Hades é um deus da mitologia grega que ele é responsável pela parte lodosa, subterrânea, onde há tristeza e muito sofrimento. Então, faz-se essa comparação com a mitologia grega, O Olimpo para aqueles vencedores, para aqueles escolhidos. E para os outros, restantes, aqueles que vão queimar no fogo do inferno, eles então estariam associados ao inferno, que é, na mitologia grega, associado ao deus Hades. Isso aí, então, mitologicamente, vem ao longo dos anos e séculos e milênios sendo repetido. Conceitos absolutos de destino após a morte, remediados por pretextos teológicos, como o limbo e o purgatório, tão artificiais como a Santíssima Trindade e o conceito de Espírito Santo, estranhos ao dito nos Evangelhos. Então, tudo aquilo que é divulgado, tudo aquilo que é reverenciado e nos passado como verdade, são conceitos vazios, absolutos, que não encontram
associação com o raciocínio, com a lógica, né? Então, o que nos são colocados são pretextos teológicos, não são verdades teológicas, são simplesmente pretextos, ou seja, lendas, mitos que nos são contados ao longo do tempo para nos aterrorizar, nos atemorizar e temer a esse Deus que está a todo tempo e a todo instante querendo nos castigar. Então, essa religião que vem sendo colocada ao longo do tempo para todos nós e que nos faz nos conservar, né, nesse mesmo lugar, sem propor mudança, sem querer fazer diferente, é exatamente porque ela está arraigada, enraizada em nossos pensamentos, em nossa cultura, por longos e longos anos. E é muito difícil da gente largar os nossos hábitos, mudar nossas atitudes, fazer diferente. Por quê? Primeiro, pela insegurança. Segundo, porque dá trabalho. Terceiro, porque nós somos acomodados. Enfim, uma série de fatores que cada vez mais contribuem para que a gente permaneça fazendo do mesmo jeito, da mesma maneira e tendo pouca vontade de mudar, né? Uma palavra perigosa atravessa toda esta relação entre fiel e religião, que é o individualista conceito da salvação. Este conceito, ele é embutido do medo que nos espera na vida futura. Faz do inferno e de seus habitantes mais famosos e divulgados nas histórias e filmes, para assustar as almas, como se assustam as crianças para não mexerem em algo, né? A gente não conta a história do bicho-papão, conta histórias de horror para as crianças, para que elas não enfiem o dedo na tomada. Enfim, através do temor e do medo, é que essas religiões, ao longo do tempo, vêm nos impondo, vêm nos apresentando esse conceito de salvação, através do temor, do medo, né? Numa vida futura cheia de penalidades. E por isso, né, tentando frear e refrear as nossas ações, simplesmente através do medo, mas sem entender, sem compreender realmente a essência de Deus e a essência da religiosidade, da moralidade e do progresso que devemos fazer. Divulga-se, né, essas doutrinas, um Deus bárbaro e impiedoso, imagem e semelhança dos seres que são valorizados no mundo, condicionado a preces e favores intermediados para libertar as almas do suplício eterno. Então, esse Deus é um Deus que se corrompe, que se desce, né, que divulgado é bárbaro, ele é impiedoso, mas ele se deixa, né, vencer através do condicionamento. Você reza tantos Pai Nosso, você faz isso ou aquilo, você aceita Jesus, que você vai estar, de uma certa maneira, liberto. As suas almas, né, não estarão mais sujeitas ao suplício do inferno. Ou seja, é um Deus de negociata, né? Que basta uma prece, que basta uma aceitação desse ou daquele representante, né? Um santo ou o próprio Cristo, ele vai ser liberto de todas as suas faltas, de todos os seus pecados e vai livrar-se do inferno, né? Então, esse é o Deus que, ao longo do tempo, vem sendo passado e repassado através das gerações para todos nós. E somos frutos disso, né, dessa aprendizagem. Hoje, o homem conhece o átomo, vislumbra a grandeza do universo, conhece leis e forças que impulsionam o mundo. Ou seja, o homem avançou tecnologicamente em conhecimento, em intelectualidade e ele, vamos dizer assim, em termos de intelectualidade, nos últimos anos, foram os últimos anos mais progressistas que os homens puderam ter. Foram muitas evoluções e de uma forma muito rápida. Mas, com tudo isso, mesmo com toda essa evolução intelectual, tecnológica, comunicacional, etc., o homem ainda aperta o controle da televisão e vislumbra espetáculos de crença no Deus dos exércitos,
com um inferno ardente consumindo uma leva de infiéis. Ou seja, ele adquiriu conhecimentos intelectuais enormes, imensos, mas mesmo assim continua retrógrado em relação às suas crenças religiosas. Porque ele ainda assiste, né, de forma boquiaberta esse Deus dos exércitos que contempla ainda o inferno ardente, um inferno cheio de penalidades, de sofrimentos e dores para aqueles que lhes são infiéis. Aí que vem esse rompimento desses paradigmas, as quais aqui eu vou me propor daqui em diante. O rompimento desses paradigmas se faz de forma lenta e desigual. Não é patrocinada por poderes que se beneficiam da subjugação das ideias de penas eternas. Ou seja, romper com todos esses paradigmas que nos são apresentados ao longo de milênios e milênios é muito difícil. É uma luta desigual, porque os poderes, né, os estados, né, em termos, as nações, não têm interesse de colocar, né, sobre cada um, até como ato político, sobre cada um de nós, essa ideia de que somos responsáveis por nós mesmos, que podemos lutar por nossos direitos, por deveres, que podemos pensar por nós mesmos, que sobre cada um de nós está a responsabilidade da nossa caminhada. Isso é uma ideia libertadora e altamente política. Perigosa, da mesma forma, como Valéria acrescentou, perigosa, da mesma maneira como a educação bem feita é um perigo para os governantes. Por que não se investe em educação? Porque a educação liberta da quê? Das trevas, do desconhecimento. E uma população que conhece, que sabe, ela pode lutar e derrubar governos. Ela pode colocar em risco aqueles que estão no poder. E é exatamente essa ideia libertadora que a doutrina espírita nos coloca, de libertar das amarras daqueles que nos tentam o tempo inteiro dominar, como vem sendo feito ao longo dos séculos e séculos, amém, né? Então, a gente vai continuar vendo que isso é um progresso lento, porque não interessa a ninguém, aqueles que estão no poder, passar essa ideia, né? Então, conforme a gente vê que tem tantos canais de televisão, tantas rádios divulgando as religiões que ainda predominam através desse domínio, né? Quantos canais de televisão diariamente, o dia inteiro, é como se fizessem lavagem cerebral nas pessoas o tempo inteiro, divulgando doutrinas que alienam, que dominam e que não traz mudanças e transformações para a humanidade. Então, não há interesse, né? E aí a gente vai continuar vendo. A proposta do paradigma da mudança é reencarnação, uma ideia libertadora. E é aqui que a gente entra fazendo a diferença. Reencarnar é uma lei natural. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Isso está escrito num papiro egípcio de 5.000 anos, data esse papiro. Então, não é uma coisa, né, inventada pela doutrina espírita. É uma lei natural que sempre existiu. Reencarnação. O que é reencarnação? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o corpo antigo. Reencarnar é uma lei tão natural quanto nascer, viver ou morrer. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Essa é a definição de reencarnação, o conceito. De onde vem a certeza dos espíritas sobre essa questão, né? De onde nos vem essa certeza absoluta da reencarnação? Em que se baseiam, né, os espíritas para afirmarem com tanta convicção?
O que nos dá a segurança de afirmar sobre isso? Antes de mais nada, é preciso esclarecer que a reencarnação não foi inventada pelos espíritas. Essa é uma das ideias mais antigas da humanidade. Vamos ver. O Papiro Anana, de 1320 anos antes de Cristo, diz: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonhos. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Então, a doutrina tem 161 anos, né? Vai fazer 161 anos, e isso daqui data de 1320 anos antes de Cristo. Na Grécia clássica, Pitágoras, 580, ele viveu nos anos entre 580 a 496 a.C., já divulgava a reencarnação. No diálogo Fédon, Platão cita Sócrates, que viveu nos anos 469 a 399 a.C. E nesse diálogo ele cita: é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos. Esta mesma certeza consta da maioria das religiões antigas, como o hinduísmo, budismo, druidismo e etc. Então, nós não somos inventores, né? O espiritismo não é o inventor da reencarnação. No entanto, a convicção de nós espíritas decorre de outras razões. Apesar de todo esse histórico, nós temos outras razões para nos tornar convictos da reencarnação. Primeiro, se entendemos que não existe acaso, pois todo efeito possui uma causa, e se cremos que Deus é justo, somente a reencarnação explicará as diferenças econômicas, sociais, físicas e morais entre os homens. E aí a gente, né, desafia a qualquer outra religião a explicar essas diferenças de forma lógica, sem utilizar do processo reencarnatório, né? Se nada é obra do acaso, né? Se todo efeito possui uma causa, se a gente crê, que toda religião que crê que Deus é justo, como explicar essa a reencarnação, aliás, sem a reencarnação, todo esse processo de diferença existente entre a humanidade? Por que que uns nascem em lares abastados e outros em situações miseráveis, se somos detentores de apenas uma única vida, né? Pela luz da reencarnação é fácil a explicação. Agora, por uma única vida, como explicar pessoas que nascem fisicamente perfeitas e outras totalmente debilitadas, cegas, surdas, com incapacidade intelectual, né, de desenvolver nessa vida, idiotas. Uns nascem com uma moralidade bastante desenvolvida, outros muito atrasados. Enfim, uns em ambientes agradáveis, sadios, né, vivem livres, outros em ambientes que não têm a liberdade nem de caminhar, de andar, de agir e nem de falar, quando a gente sabe que tem governos, não tem países, nações em que as pessoas ainda são escravas. E ainda, não que nações, mas a gente vê dentro do próprio país pessoas submetidas à escravidão trabalhista. Então, como explicar todas essas diferenças sem lançar mão da reencarnação? Simplesmente utilizando para isso a ideia de que Deus está penalizando pelos nossos antepassados? Seria uma resposta lógica? Creio que não, né? Porque se nós, enquanto seres humanos cheios de falhas,
cheio ainda de inferioridades e dificuldade. Quando nós formos buscar a justiça, né? E a gente sabe que é bastante falha, porque ela é humana, mas que mesmo dessa forma, com todas as falhas, a gente, ao julgar, a gente não condena o pai pelos erros do filho, nem o filho pelos erros do pai, né? Aquele que vai ser preso, que vai pagar, que vai ser levado à cadeia, ou, enfim, ter que fazer a sua correção diante da sociedade. Vai ser aquele que praticou o crime, porque se a gente acredita num Deus justo e perfeito, ele penalizaria um pai pelos erros do filho ou vice-versa, o filho pelo erro do pai, né? Então, isso daí é uma das razões que nos leva a ter convicção de que a reencarnação existe, porque ela nos dá parâmetro para explicar, né? Ela nos respalda a explicação para todas essas diferenças econômicas, sociais, físicas e morais, etc, etc. Por quê? Nós sabemos que estamos em encarnações diferentes, fazendo um processo evolutivo de forma diferenciada, cada um a seu tempo, cada um pagando as suas dívidas, cada um progredindo no seu tempo, de acordo com a sua vontade, com os seus interesses, enfim, cada um fazendo o seu percurso de uma forma individualizada. Por isso somos tão diferentes, nascemos em lares diferentes, com dificuldades diferentes, para podermos aprender aquilo que nós não fizemos de forma correta. Da mesma maneira que um professor reprova, às vezes, 3, 4, 5 alunos numa mesma sala, não é o professor, os alunos ficam reprovados, nem sempre porque erraram as mesmas questões, né? Às vezes um ficou reprovado porque perdeu em matemática, o outro porque não aprendeu geografia. Assim somos nós. Cada um de nós estamos precisando de aprender em uma área do conhecimento, seja ele moral, intelectual, etc, e etc. Somente ela, ou seja, somente a reencarnação, é compatível com o conceito de evolução evidente em toda a natureza, que a gente percebe que a natureza evolui, que a ciência evolui, que tudo evolui. Se nós tivéssemos uma única vida, teríamos que começar a aprendizagem sempre da estaca zero. Então, a evolução não se faria presente, porque todos nós teríamos que aprender tudo desde o início. Hoje a gente vê com muita facilidade isso. O quê? As crianças chegam dominando a tecnologia de forma assustadora, que às vezes nós paramos e pensamos, como assim, né? A gente está aqui no planeta há 30, 40, 50 anos, vimos essas coisinhas nascerem e não dominamos. Eles já chegam. Por quê? Eles já trazem, né, nos seus HDs conhecimentos anteriores que dominam, chegam, eles não precisam mais de manual de instrução. Tanto é que as empresas hoje não fazem. Quem quiser tem que baixar pela internet. Porque hoje quem lida com a tecnologia não lê manual de uso. Ele pega simplesmente e começa a usar. Então, nós somos mais burros? Que Deus é esse que fez uma geração anterior burra, que não sabe dominar isso, que tem que ficar aqui catando milho, pedindo ajuda a um e o outro? E esses que nascem agora são favorecidos, já vêm sabendo tudo? Então, que Deus é esse, parcial, que a uns dá tudo de mão beijada e a outros têm que lutar assustadoramente? A gente começa a ver que a reencarnação faz sentido, né? É ela, ou seja, a reencarnação, que confere sentido à existência humana. Porque, senão, não há por que sermos bonzinhos, não há por que evoluirmos. Por que evoluir? Porque se a gente faz a coisa certa, o outro vem e faz errado, vai morrer, vai fazer a mesma coisa, não vai ter diferença. Então, é ela que nos dá sentido, saber que estamos fazendo certo porque vamos ter um futuro melhor, que vamos progredir de forma mais rápida, que vamos alcançar a perfeição de uma forma mais acelerada, que vamos sofrer menos no futuro porque estamos fazendo da forma certa agora.
Então é isso aí que nos dá esperança, né? A reencarnação é que dá sentido à existência humana. Ela é também a única explicação racional para o déjà vu, esta sensação comum de já conhecermos pessoas ou lugares que nunca vimos. Porque ela é a única explicação, a reencarnação racional para o déjà vu. Que é o déjà vu? É a sensação, é a certeza de já termos visto aquela pessoa, de ter conhecido aquele lugar, de já termos uma intimidade com alguém. Tanto é que a gente conhece pessoas instantaneamente que a gente, de imediato, simpatiza. Outras, pelo primeiro olhar, a gente se antipatiza, porque a pessoa não fez nada, nem falou nada. Então, essas ideias, né, anteriores, essas sensações que temos de já termos conhecido aquele lugar, aquelas pessoas, é também explicado pela lei da reencarnação. São o quê? Pessoas, locais que nós já visitamos em outras vidas. Pessoas com as quais nós já tivemos relacionamentos em outros momentos, que não nesta encarnação. Além disso, a reencarnação é confirmada universalmente por todos os espíritos superiores, assim chamados, né, eles são assim chamados de espíritos superiores, pela coerência e pela elevação moral e intelectual que demonstram num conjunto de suas mensagens mediúnicas. Ou seja, esses espíritos superiores, eles confirmam de forma universal a reencarnação. O espírito que se comunica no Centro Espírita Friburguense, na Ucrânia, na Nova Guiné, em qualquer lugar que ele se comunique no planeta, eles dão as mesmas explicações. Eles têm a universalidade, ou seja, a mesma explicação. Eles demonstram, pela sua elevação moral e intelectual, todos os seus conhecimentos, suas mensagens, suas comunicações, confirmam de forma igual, independente do lugar, do planeta, e independente do médium que esteja recebendo essa comunicação. A reencarnação, crença comum entre os gregos, os egípcios, os Vedas, citada textualmente nos evangelhos por Jesus e defendida por espíritas, hinduístas e budistas, traz como alvo conceitos que permitem classificá-la como uma ideia libertadora. Por que libertadora? Libertadora, pois permite ao espírito caminhar por si só, sem prisões que o condenem. Esses conceitos são, ou seja, é uma ideia que nos liberta da ideia de que alguém tem que fazer para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar. Então, se nos responsabiliza, mas também nos liberta de que alguém tem que fazer para que a gente seja melhor. Esses conceitos são: vida após a morte. A reencarnação desmistifica ideias de um céu de contemplação ou a espera de um dia do juízo final. Constrói um panorama concreto da vida após a morte. Mostra que, como no mundo de cá, ou sei lá, se no mundo de lá, a vida é eterno movimento e transformação. Não para. Saímos daqui, desencarnamos, vamos para outra dimensão, nós não vamos virar santos, nós só vamos dar continuidade ao nosso crescimento e ao nosso progresso espiritual. Vamos levar os nossos defeitos e vamos começar a trabalhá-los lá para que a gente possa ter a oportunidade de uma nova reencarnação para fazer diferente e mudar, né? Então, é cíclico, é movimento, é transformação. Não adianta pensar que saiu, vai ter o juízo final e que a gente vai ficar em contemplação, que tudo é perfeito, maravilhoso. Nós vamos ter que dar continuidade, né? É a mesma coisa que estivéssemos fazendo uma viagem e depois voltássemos dessa viagem. Quando a gente chega em casa, tem que continuar limpando a casa, tem que continuar fazendo almoço, a vida continua igual, não é? Não é porque a gente foi lá, passou o final de semana
numa outra cidade, voltou agora, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já viajei, agora tudo... É a mesma coisa, a mesma comparação. Viajamos daqui para outra dimensão, chegamos lá, vamos dar continuidade aos trabalhos. Só que numa dimensão diferente, esperando uma oportunidade para voltar para outra casa, dando continuidade. Mas sempre fazendo as mesmas tarefas, né, com a função de nos aprimorar. Responsabilidade individual é outro conceito que a doutrina libertadora, que nos coloca a reencarnação, nos dá. Ao invés de terceirizar as responsabilidades de nossas mazelas para seres malignos, foi o diabo que me atentou. Quantas vezes a gente ouve aí, poucos dias aí, um matou o irmão, falou, eu fui bebi uísque até cansar, o diabo me atentou, eu tive que matar ele, não estava em mim. Nada, que diabo, coisa nenhuma. Então, quer responsabilizar o pobre do diabo lá, porque ele fez uma ação indevida, Então, ao invés da gente terceirizar essas responsabilidades de nossas mazelas para os seres malignos, a reencarnação traz para o espírito encarnado a responsabilidade pela sua salvação, fornecendo-lhe os meios para tal empreitada. Ou seja, ao invés de transferir o fardo da vida para outras pessoas à vista, foi fulano, foi o diabo, foi o espírito isso, o espírito aquilo, a reencarnação traz de forma justa essa responsabilidade para a criatura humana, mas a prazo. Que imagina se Deus cobrasse tudo da gente de uma vez só, Coitado de nós, não tinha como. Então, a gente tenta jogar a culpa em cima do outro à vista. Foi fulano responsável. Foi o espírito tal. Foi o diabo. Foi não sei o quê. Foi não sei quanto, qualquer pessoa menos nós. Foi fulano que me atentou. Aquele vizinho não me deixa em paz. É isso. Enfim, a gente sempre culpa o outro pelas nossas ações. E isso a gente faz à vista mesmo, A gente declara que foi ele o único culpado. Só que a reencarnação traz para a gente essa responsabilidade individual, só que de uma forma justa. Essa responsabilidade para a gente, ela vem de forma cobrada a prazo, em parcelas, como as Casas Bahia, Em longo prazo. A gente vai melhorando aos pouquinhos, aos poucos, mas a gente paga, da mesma maneira que a gente paga, a TV que a gente comprou em 24 prestações, a gente paga também pelos nossos erros, em reencarnações e reencarnações, até, como diz a Magui, em milênios sem fim, que dá uma canseira danada, segundo ela, mas a gente tem milênios sem fim aí para pagar essas prestações aí, Mas não adianta responsabilizar ninguém. Salvação pela ação individual, ou seja, eu vou progredir. Salvação aqui entenda-se como progresso, tá? Individualmente. É uma ação que depende só de mim. Uma das questões dialéticas, ou seja, de discussão, da vida sucessiva, desvendada de forma brilhante na doutrina espírita, é que a salvação, ou seja, o progresso, se dá pelo esforço individual e só tem sentido no coletivo. Como isso? A salvação, o progresso, só se dá de forma individual. Ninguém progride por mim e nem eu por ninguém. Mas ela só tem sentido se for no todo, na sociedade. Vamos ver como. Nada vale eu isolar-me na montanha para a melhoria, pois o progresso ocorre na atuação no mundo, no cotidiano, junto com os nossos pares. Ou seja, a minha evolução só tem sentido se eu fizer vivendo em sociedade. Não adianta vida de isolamento, como muitas doutrinas religiosas têm, em que as pessoas se enclausuram, ficam, afastadas do mundo. É muito mais fácil, quer dizer, em termos de não cometer erros, porque você não se relaciona, você não enfrenta as dificuldades, você não enfrenta o trânsito, você não enfrenta a fila do banco, você não enfrenta aquele cara, aquele motorista que passa, joga
Você está todo arrumadinho, que passa na poça de lama e te joga, te deixa de baixo em cima, toda lameada para você ir para trabalhar. Não é? Então você, quer dizer, é claro que não é tão fácil, mas é bem mais fácil da gente errar menos quando a gente está afastado da sociedade, quando a gente está afastado do convívio com os outros, porque a gente mesmo tem hora que não se suporta. Agora imagina conviver diariamente, né? Aí vamos colocar um professor com 45 criancinhas lindas, maravilhosas, aquelas pestinhas, né? Não como. E assim, né? É a mãe com 3 filhos bagunceiros, com um marido que irrita o tempo inteiro. É com o motorista do ônibus que atura aquele monte de passageiro reclamando da passagem, do ônibus cheio, do ônibus atrasado. Você imagina? Não é muito mais difícil? Então, a vida em clausura não quer dizer que seja fácil, mas que é bem mais fácil de você errar menos do que você viver em sociedade. Por isso que essa ação individual, esse progresso individual, ele só faz sentido se a gente viver junto, se a gente se burilar junto, se atritar junto, né? Brigar e pedir desculpa, sentir raiva e pedir perdão. É isso que nos faz evoluir e crescer. Eliminação de intermediários ou de vínculos a segmentos. Vamos ver o que é isso. Os intermediários são normalmente aqueles que a gente faz a prece para os santos para pedir a Deus, né? O nosso intermediário, a gente não fala direto com Deus. Enfim, a gente tem que seguir aquela igreja, porque senão a gente não vai ser salvo. Esses são os segmentos. Então, vamos lá explicar. A reencarnação elimina caminhos exclusivos ou intermediários para o progresso, libertando o homem da dominação da consciência, do atrelamento a grupos ou nações para seu encontro com Deus. O seu progresso está subordinado ao seu aperfeiçoamento em vidas sucessivas, onde o seu esforço construirá um caminho para o crescimento. Então, a reencarnação quebra essa ideia de que só a igreja tal, só se eu pertencer à religião tal que eu serei salvo, ou eu não posso, né, não vou falar diretamente com Deus, eu tenho que ter um intermediário, eu tenho que ter um santo, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter alguém ou alguma coisa que interceda por mim, como se Deus fosse hierarquicamente tão superior que eu não pudesse falar diretamente com Ele. Então, a reencarnação quebra essa ideia de hierarquia, de que eu tenho que ter alguém para intermediar por mim e eu tenho que pertencer a um determinado segmento para que eu, ou religião, para que eu seja salva, para que eu progrida. Isso é feito de uma forma individual e o progresso está subordinado simplesmente ao meu aperfeiçoamento, ao meu esforço para melhorar. Não está atrelado à religião, não está atrelado a nenhum chefe religioso ou nenhuma forma, né, um chefe que possa interceder para que eu melhore ou não. Isenção de ameaças e imagem de um Deus justo e bom. A reencarnação nos dá essa ideia de que isenta de ameaça, né, de céu, de inferno, de purgatório, e nos coloca a imagem de um Deus justo e bom. Demonstra que todas as dores do mundo têm sua causa, senão Deus não é justo. Se eu estou sofrendo por uma coisa que eu não mereço, então Deus não é justo. Então a reencarnação nos mostra que o nosso sofrimento é por justa causa, porque anteriormente cometemos atos falhos que nos levam a sofrer tais dores, tais sofrimentos. Isenta a criatura humana de ameaças quanto ao futuro, ou seja, vai queimar no fogo do inferno, vai para o purgatório, vai assim, vai assado. E será construído no agora pelo Espírito. Então o nosso futuro, de acordo com a doutrina espírita, e com a reencarnação, é construído no agora por nós mesmos, pelo Espírito, colhendo o que ele plantou e semeando o seu futuro. Eu colho no futuro aquilo que eu estou plantando agora. Sem medo, cai a dominação, porque nós não temos que ter medo
de um Deus tirano, do inferno, de nada. Nós temos que ter medo das nossas ações. Nós temos que temer o que fazemos, o que pensamos, de que maneira estamos atuando no mundo, o que estamos fazendo. Porque esse sim, esse nosso estar no mundo é que vai ser responsável, né, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, por todas as agruras que nós estaremos passando no futuro. Porque o que a gente planta, a gente sabe. Portanto, colheremos o fruto justo pela plantio que nós fizemos, né? Reforça essa isenção de Deus, isenção de ameaça e a imagem de um Deus justo e bom. Reforça também a ideia de um Deus justo, bom e um Pai amantíssimo, que perdoa seus filhos como os pais humanos perdoam e nos dão uma nova oportunidade de refazer o caminho e de fazer diferente. Jesus, quando fala da parábola do filho pródigo, no Evangelho, fala muito mais do que o perdão dos pais pelos filhos. E sim sobre a grandeza da filosofia da vida, onde o pai sempre deixa uma porta aberta para o retorno de seu filho. Consolida e fortalece a ideia da reencarnação. A parábola do filho pródigo não basta sempre apenas perdoar. Ele dá a ideia de que essa porta está aberta para que o filho retorne e faça diferente. Isso daí reforça a reencarnação. Ou seja, ele nos, de uma forma, de uma metáfora, de uma parábola, de uma comparação, ele nos deixa o ensinamento de que se fizermos errado, que se estamos fazendo errado, teremos novas oportunidades, novas vidas, novos recomeços para fazermos diferente. Por outro lado, a hipótese de uma única vida é inteiramente incompatível com a perfeição existente em todo o universo conhecido. Ou seja, tudo que a gente conhece do universo até hoje, tudo que a gente sabe até hoje, por toda a evolução que a gente já percebeu nesse tempo que a gente vive aqui, né, nesta encarnação, a única vida é uma ideia completamente estapafúrdia. É incompatível com o raciocínio lógico. Como a gente viu, como explicar tantas diferenças. A ideia de que, após a morte do nosso corpo, a morte do corpo, nossas individualidades se percam em um grande nada, é, esta sim, insustentável, pois a própria ciência já descobriu que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então também tem essa ideia de que nós, ao desintegrarmos do corpo, vamos fazer parte do todo, que vamos para o grande nada. Isso também é insustentável, porque a própria ciência, né, na voz de Lavoisier, disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E somos partes integrantes da natureza. Portanto, nós não nos perderemos, nos transformaremos e seremos, com certeza, espíritos perfeitos, um dia. Assim, se há tantas evidências a favor da reencarnação, o que nos oferecem contra a mesma? O que as outras doutrinas têm para nos dizer contra a reencarnação? Apenas a simples opinião dos materialistas e de algumas igrejas. Quais os seus argumentos? Ainda não nos apresentaram. Portanto, estamos esperando, né, essa apresentação de argumentos que contrariem e nos faça ver que a reencarnação não existe, porque até o momento não houve provas para tal, né? Nenhuma religião contrária ou nenhum materialista conseguiu provar. Pelo contrário, o que a ciência tem, dia após dia, feito é a comprovação da reencarnação. Revista Espírita, Allan Kardec, né? Número 37. Crer e viver, esse é o desafio. Apesar de muitos não acreditarem ou aceitarem a reencarnação, a vida se perpetua e o amor é a lei, né? A vida é eterna. Pode ser até vivida em outros planetas, em outros corpos, mas o espírito é imortal.
Hoje ele está habitando esse corpo aqui, como cada um de vocês. Não saberemos futuramente em quais corpos, ou até num futuro muito longínquo, de repente nem precisaremos de corpos, né? Mas o espírito que aqui, a individualidade, Terezinha, Valéria, né, esse espírito, e como cada um de vocês, e cada um de nós, é perpétuo, viverá para sempre. O progresso é a base de tudo. Não o progresso discriminatório que faz do homem europeu superior aos demais, mas sim o progresso da pluralidade das existências, das vivências dos diversos povos e situações que nos conduzem à perfeição. Ou seja, teremos que passar por diferentes experiências, por diferentes vivências, em corpos os mais diferentes possíveis, né? Em gêneros distintos, mas com certeza viveremos situações plurais que nos conduzirão à perfeição. A missão do Espiritismo é acolher, consolar, esclarecer e orientar. E o nosso compromisso enquanto espírita é com a lei do amor. Que Deus abençoe a todos. Um bom 2018 para todos nós. Cada vez mais consciente de que temos que estudar mais e mais. E cada vez mais colocar em prática os ensinamentos e, principalmente, a aprendizagem que adquirimos. Que Deus abençoe a todos e muita paz, não só para esta semana, mas por todo o sempre.